Boa noite, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje conversaremos com o deputado Rodrigo Delmasso. Seja bem-vindo, deputado. Olá a todos que estão aqui nos assistindo nesse programa. Quero agradecer a oportunidade de vocês, viu? Imagina. Quem é o Rodrigo? Boa pergunta, né? Quem é o Rodrigo? Bem, eu sou casado, sou pai de 3 meninos, 3 crianças maravilhosas. 3 meninos? 3 crianças, né? A Beatriz, a Manuela e o Eduardo. O Eduardo é o mais novinho, de 5 anos de idade. Sou formado em gestão pública, tenho hoje pós-graduação em serviço social. Estou terminando mais algumas pós-graduações agora até o final do ano, espero que dê tempo de terminar. E assim, sou uma pessoa muito simples, mesmo, muitas pessoas acham assim, só porque o cara é deputado não, mas sou muito simples, sou acessível, não tenho muita, cerimônia não, mais ou menos isso. Como o senhor disse, é formado em gestão pública. Isso. O que o senhor acha da gestão pública aqui no Distrito Federal? Muitos desafios. Eu acho que Brasília deveria ser o exemplo de gestão pública para o Brasil, até porque aqui não faltam recursos. Nós temos o maior orçamento per capita do país. Nosso orçamento chega a mais de 29 bilhões de reais. Na saúde, exemplificando, nós temos um orçamento de 7 bilhões de reais. Então, na minha visão, nós deveríamos ser exemplo. Infelizmente, hoje, para algumas áreas, nós não somos exemplos. E aí eu quero focar um pouco na área da saúde. Eu acredito que a saúde do Distrito Federal poderia estar muito melhor do que está hoje, certo? Porque dinheiro não falta, profissionais capacitados não faltam. O que, na minha visão, falta são gestores comprometidos em fazer que a saúde pública do Distrito Federal se torne referência para o Brasil. Porque hoje nós somos, além do orçamento do DF, além da arrecadação do DF, nós recebemos parte dos recursos do Fundo Constitucional e além dos repasses que são feitos fundo a fundo por meio do SUS, tanto os repasses do FPE, que é do Fundo de Participação dos Estados, e do Fundo de Participação dos Municípios. Então, são muitas fontes que irrigam, um exemplo, que irrigam o financiamento da saúde. Mas, por erros do passado, a saúde no Distrito Federal chega do jeito que está. Então, é claro que em 4 anos você não consegue resolver tudo de uma forma ágil, de uma forma célere, daquilo que a população precisa, mas sabendo que é necessário que haja uma intervenção mais firme dentro do processo, eu acho que agora nós vamos começar a crescer na questão da saúde aqui no DF. Poderíamos ter o melhor sistema de saúde do Brasil. Infelizmente não temos, mas acredito que nós vamos chegar nesse patamar. Como o senhor viu a pandemia em relação ao Distrito Federal? Olha, a condução do governador Ibanez, na minha visão, foi uma das melhores do Brasil. Eu digo que ele e o governador João Dória são os dois que conduziram da melhor forma a questão da pandemia. Em alguns momentos, aplicando alguns remédios amargos, que a sociedade não gostou, mas que eram necessários. E aí ponderando o retorno, principalmente da economia, no momento certo, para não agravar a crise sanitária. Nós vivemos o problema da pandemia, não foi a pandemia em si, mas foi a falta da estrutura da saúde para atender os pacientes com Covid. Então, isso, mais uma vez, delata a estrutura da saúde no Distrito Federal. Que, por exemplo, pessoal, isso foi escancarado a questão, falta UTI. Sempre faltou UTI no Distrito Federal. Certo? Com a situação da pandemia, se agravou o processo. E aí, no Brasil, nós tivemos... Ficou mais em evidência, né? Ficou mais em evidência, exatamente. Então, assim, no Brasil, nós perdemos aí milhares de vidas. Aqui no Distrito Federal, chegamos a perder quase 10 mil vidas. São muitas, né? Vamos dizer assim. Mas, proporcionalmente ao país, nós fomos a unidade da federação que menos perdeu vidas. Eu acho que isso não... a gente não deve comemorar, mas também é uma situação em que o sistema de saúde do Distrito Federal respondeu, mas precisava estar melhor estruturado. Como o senhor vê sua carreira política desde 2008 militando, trabalhando, 2014 foi eleito para deputado distrital, Isso. Agora 2018 foi reeleito, né? Como que o senhor vê esse crescimento? Na realidade, a minha carreira na vida política começou bem antes.
Começou em 1999, eu no movimento estudantil, cheguei a ser vice-presidente da UNE, fui membro da juventude do PSTB, participei ativamente na elaboração do Estatuto Nacional da Juventude e também participei ativamente na elaboração da PEC da Juventude, né, que foi aprovada em 2013 e sancionada em 2013. Em 2010, aliás, em 2008 fui secretário de Trabalho aqui no DF. O que marcou a nossa gestão foi um projeto de maior execução de qualificação do Brasil, chamado Atenda Trabalhador, que inclusive o Banco Mundial pegou isso como exemplo. Nós qualificamos ali 25 mil pessoas, dessas 25 mil, 17 mil pessoas foram empregadas diretamente, ou seja, arrumaram emprego depois da qualificação. E o que é mais interessante, nós tiramos a Secretaria de Trabalho das páginas policiais e colocando nas páginas que elas deveriam estar, que é na página de emprego, certo? E em 2010 eu saí candidato a deputado distrital, perdi a eleição. 2014, graças a Deus, nos elegemos aí deputado distrital e 2018 a reeleição. O senhor é pastor da igreja Sara Nossa Terra. O que levou, né, essa condução, essa forma tão próxima com a igreja? Eu, na realidade, me converti em 1994. Tinha 14 anos de idade. Foi quando eu me converti, entreguei minha vida, né, ao Senhor Jesus. E, bem, de lá para cá, vim participando dentro do processo político mesmo, fazendo parte da igreja. E o entendimento nosso é que a igreja faz parte da sociedade. Então, ela precisa, sim, ter uma participação ativa no processo político, porque é no processo político onde decide o futuro, né? Quando a gente escolhe um representante para estar no parlamento, ele está ali levando os princípios e valores e conceitos que aquela comunidade acredita. E o parlamento, ele é diverso, certo? Muitas pessoas falam sobre a questão do Estado laico, falam assim, mas o Estado é laico. É verdade. O Estado laico não significa que ele é ateu ou ele é contra a religião. Não. O Estado laico significa o seguinte, que todas as religiões, todas as expressões religiosas podem, né, se expressar, inclusive do ponto de vista político. Então, assim, muitas vezes se deturpa essa questão do Estado laico, dizendo que a igreja não pode participar ativamente do processo político. É o contrário. Ela tem que participar, deve participar, por quê? Ela precisa levar para dentro do parlamento, que é o ambiente onde se decide o futuro de um município, de um estado ou de uma nação, certo? Os seus princípios e os seus valores. E ali, claro, vence quem tiver o melhor argumento e quem construir a maioria. Porque o nosso sistema é assim, né? Quem vence, quem consegue construir a maioria. E por isso que a principal bandeira do senhor é a família? Com certeza, com certeza. Não só por causa da minha relação com a igreja, mas é porque eu acredito que a família é a base da sociedade. Diferente de outros que acham que o indivíduo é a base da sociedade. Eu digo o seguinte, hoje nós vivemos algumas mazelas no mundo, e principalmente no nosso país, por falta da estruturação da família. Vou citar alguns. Primeiro, violência. A violência tem aumentado, e falo violência doméstica, e não só a violência doméstica, mas a violência fora de casa também. Tem aumentado por quê? Porque a família está desestruturada. Quando eu falo família desestruturada, eu não estou falando do modelo de família, que é aquela família que a gente chama doriana, né? Que aparecia lá na propaganda da margarina. Né? Não é isso. Quando eu falo família estruturada, eu digo o seguinte, um pai de família, ele tem que levar dignidade para dentro de casa. E como é que ele leva dignidade para dentro de casa? Tendo um emprego. Uma mãe, ela não tem que ficar preocupada se seu filho vai ter ou não vaga na escola. Muitas vezes, e aí existem muitas hoje, as mães solteiras, muitas vezes elas deixam de assumir uma vaga de trabalho, uma vaga de emprego. Por quê? Por que elas deixam de assumir essa vaga de emprego? Por uma questão muito simples, porque não tem onde deixar seu filho. Então, assim, a família ela precisa ser o centro da execução das políticas públicas. Ela não pode ficar à margem da execução. O que a gente viu em 16 anos no Brasil é que o indivíduo virou o centro da execução das políticas públicas. Isso é muito ruim, porque acaba isolando as pessoas. E as pessoas não valorizam aquilo que é mais importante para a vida delas, que é a família. E eu faço não vive sozinha, né? É verdade. E eu faço uma pergunta, né? Quando dá tudo errado na nossa vida, a gente volta para onde? Família. Né? Quando a gente quebra a cara numa situação, quem nos aceita da forma que nós somos?
é a nossa família. Então, assim, se o Estado, se os pensadores do Estado, né, quem está na cabeça da gestão, não entender que a família ela é a base da execução das políticas públicas, nós vamos viver momentos piores que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que não se respeitam, pessoas que não se amam, pessoas que não respeitam um posicionamento diferente do outro, pessoas que são extremistas e acabam não sabendo conviver com as diferenças. Sobre as suas principais propostas em benefício da saúde da população do Distrito Federal, o que o senhor poderia trazer para nós como propostas como do Hospital do Guará? A construção do Hospital da região Centro-Sul, né, que é do Hospital do Guará, foi uma ideia porque é a única região, a região Centro-Sul é a única região que não tem um hospital de referência. Então, levar um hospital para lá, na minha visão, você vai desafogar tanto o hospital de base, o HRAM, o HRT e o Hospital Regional de Ceilândia. Então, você desafogaria esses 4 hospitais de atendimento. Mas construção de hospital, na minha visão, ele não deveria ser a prioridade. Na minha visão, a prioridade é o investimento e a execução dos recursos voltados para a atenção primária. Hoje, nós temos, por exemplo, no orçamento do Distrito Federal, mais de 300 milhões de reais destinados, certo, para a atenção primária. E o que é a atenção primária? É aquela atenção preventiva. É o famoso saúde da família, onde você tem um agente comunitário de saúde que bate na sua porta, faz uma pré-avaliação, depois você visita uma UBS, você tem um médico de referência, o médico da família de referência. Então, na minha visão, essa deveria ser a prioridade. Bem, qual é a dificuldade disso hoje? Não se encontra médicos da família para você compor as equipes. A Secretaria de Saúde abre, por exemplo, concursos públicos para médicos, concurso público para médico da família, aparecem poucos. E aqueles que passam no concurso, muitas vezes não querem assumir. Então, eu vejo que o problema que nós estamos vivendo hoje, a minha proposta, né, vamos dizer assim, que eu defendo particularmente, é desde a formação do médico até a sua contratação, eu acredito que o Brasil precisa focar na formação de médicos de família. Porque atuar na prevenção é mais barato para o sistema do que deixar com que o paciente ou com que o cidadão chegue para o atendimento do nível secundário, que é quando ele precisa se deslocar da sua casa, ir para uma UPA de atendimento de urgência e emergência ou ir para o hospital. Isso não deveria ser o principal objetivo das faculdades públicas, deputado? Eu acredito que sim. Na realidade, para mim, faculdade pública só deveria formar médico de família, né? Mas, infelizmente, a grade que é feita nas universidades públicas foca o médico para a medicina privada, certo? Não leva, por exemplo, aquela paixão para a medicina pública, vamos dizer assim. Então, eu acho que é necessário fazer uma discussão, sim, da grade horária, principalmente das universidades públicas, e eu quero enfatizar as duas aqui que trabalham com isso, que é o UNB e a FEPEX, certo? Deveriam ter um currículo mais focado na formação do médico, voltado a atender esse tipo de esse tipo de ação, que é a atenção primária à saúde. E a Universidade do Distrito Federal, que vai vir aí agora, poderia ter esse foco também. Com certeza. Isso foi, inclusive, uma fala minha na Comissão de Educação, que eu faço parte, que a Universidade do Distrito Federal deve formar médicos de família para atuar na rede pública de saúde do Distrito Federal. Porque hoje nós temos uma das piores coberturas de saúde da família do país. Por quê? Porque no Distrito Federal nós não temos médicos da família capacitados ou formados para atuar na atenção primária. Em 2022, o senhor será candidato à reeleição ou candidato a deputado federal? Não, vou sair candidato à reeleição. Acho que a gente precisa consolidar alguns projetos que nós começamos a desenvolver. E, na minha visão, vamos seguir em frente aí, vamos ver o que Deus reserva a nós. Deputado, foi um prazer. Muito obrigado pelo tempo do senhor. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço a todos que estão nos assistindo. Parabéns aí pelo programa. Conte com a gente, que Deus abençoe. Obrigado. E foi hoje o programa Odontologia para Todos. O Panorama. Experiência além da notícia.